Alguns salmos foram compostos em tempo de paz, outros em tempos de guerra. Alguns salmos foram compostos em tempo de alegria, outros foram compostos em tempo de tristeza. Alguns salmos foram compostos em tempo de extrema angústia. Mas esse salmo que Davi profere, conhecido como salmos de degraus, que eram salmos que tinham sido compostos exatamente para serem entoados, cantados, louvados, quando os israelitas estivessem a caminho do templo, em seus períodos de festividade, né? E este salmo que nós tanto reverenciamos é um salmo que foi composto para um tempo pós-guerra, porque ele diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Davi aqui está expressando a alegria de ter a nação de Israel novamente unida. Por quê, Davi? Porque antes de Davi assumir o reinado, a nação de Israel estava uma balbúrdia. Todo mundo fazia o que queria, e quando queria, e como queria. Saul havia morrido, e a nação agora está sem um rei. Há uma balbúrdia instaurada na nação de Israel. Deus vai prover, você conhece a história, junto a Samuel, um novo rei para reinar sobre a nação de Israel. Davi, ele é convocado por Samuel. Alguns historiadores dizem entre 15 e 16 anos, mas ele só vai assumir o trono aos 30 anos de idade. E quando Davi está agora próximo de assumir o trono para reinar, a princípio, sobre Judá. Por quê, pastor? Porque há uma discordância em Israel, que nem todo mundo apoiava Davi como rei. É aqui que surge a divisão entre as tribos. A tribo de Judá apoia: nós queremos Davi como nosso rei. Mas as outras 11 tribos não aceitam Davi, não querem Davi como rei. E há aqui, nesse período, uma guerra, podemos dizer, uma guerra civil, uma discordância na nação de Israel. Um aceita, o outro não aceita. Um argumenta por que aceita, o outro argumenta por que não aceita. Um quer muito, o outro diz por que não quer. E aquilo vira uma guerra. Por causa disso, alguns deixam de falar uns para com os outros. Famílias se desarmonizaram, amizades foram quebradas, laços foram desfeitos, exatamente porque não havia uma unidade para o nome de Davi como rei. E aí, a insistência de Judá, a insistência dos irmãos da tribo de Judá, a oração dos irmãos da tribo de Judá, aos poucos vai trazendo um que não concordava e vai mudando a opinião de um. Olha, por esse ângulo que tu fala, pode ser ele. Daqui a pouco o outro vai mudando
a sua opinião pela maneira eu ainda não tinha olhado essa questão por essa ótica. Vão mudando de opinião. Até que Davi, ele é coroado rei de Judá. E em seguida, ele é coroado rei de Israel. Quando Davi assume o trono de Israel, é quando ele compõe este salmo. Por quê, pastor? Porque a partir do momento em que ele começa a reinar sobre Israel, a história de Israel começa a ser mudada. O que estava dando errado passa a dar certo. O que não estava funcionando passa a funcionar. O que não estava sendo abençoado passa a ser abençoado. E Davi vai começar a se tornar uma unanimidade no meio do povo, porque Deus estava abençoando o seu reinado. E como o povo agora começa a enxergar que Deus está com Davi, o sorriso volta, a alegria volta, a harmonia entre o povo volta, a alegria de servir a Deus também volta. E com isso, Davi compõe esse salmo, porque Davi agora começa a expressar através desse cântico o que ele estava vendo. E o que ele estava vendo, pastor? A Congonga.